tem que recorrer aos hospitais. Olá, seja muito bem-vindo ao programa A Voz do Povo. Aqui você tem voz e vez. Hoje é sexta-feira, 7 de julho de 2017. Estamos ao vivo pela TV Diário, Record News Manaus, pelo portal D24AM e pelo Facebook. Atendendo a pedidos, no quadro O Povo Fala de hoje, vamos ouvir os usuários do SPA São Raimundo. Em nossos estúdios, teremos a presença do defensor público Carlos Alberto, especialista no núcleo de tutelas coletivas. No quadro Fala Jovem, vamos exibir a segunda parte do bate-papo sobre relacionamento com os pais. E para encerrar o programa no clima de fim de semana, vamos curtir o talento do cantor e compositor Rafael Marques. Fique ligado, a Voz do Povo começa agora. Veja agora as principais manchetes do jornal Diário do Amazonas desta sexta-feira, 7 de julho. Eleição de governador do Amazonas é restabelecida e deputado diz que não entende como virou testemunha na Maus Caminhos. Vamos saber mais detalhes dessas notícias. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso Mello, restabelece a eleição de governador. Torna sem efeito a decisão de Lewandowski e determina que a eleição direta para governador do Amazonas deve ser retomada pelo TRE. Deputado afirma que não entende escolha para ser testemunha na Maus Caminhos. Belarmino Lins, em nota, afirmou que se sente indignado e surpreso com a inclusão de seu nome em uma relação de depoentes como testemunhas de defesa do empresário Mohamed Mustafa. E atendendo a pedidos, vamos exibir uma matéria feita pelo repórter Jackson Nascimento, na zona oeste da capital, sobre o SPA São Raimundo. Confira. SPA do São Raimundo registra os mesmos problemas de outras zonas da cidade. A demora no atendimento ao público e a falta de médicos especialistas. Nossa equipe de reportagem continua percorrendo os SPAs, os serviços de pronto atendimento na cidade de Manaus. Estamos aqui na Zona Oeste, no bairro de São Raimundo, no SPA que leva o mesmo nome do bairro, ouvindo histórias de pessoas que procuram atendimento e são histórias que coincidem com a realidade de outras áreas da cidade, como Zona Norte e Zona Leste de Manaus. O SPA do São Raimundo, criado há 10 anos, também enfrenta os problemas, principalmente no atendimento e na demora de pessoas que procuram se livrar da dor e atendimento na saúde aqui nesse SPA. No SPA do São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus, a demora no atendimento tem contribuído para situações graves. Esta moradora do bairro denuncia que perdeu o cunhado há uma semana por causa da demora no atendimento da unidade. Olha, eu vou dizer para você, porque essa semana, entendeu, eu precisei do atendimento lá, entendeu, com o meu cunhado. Aliás, hoje, né, ele está fazendo 7 dias que ele faleceu. Então, quando nós fomos lá, né, para que a gente pudesse ele ser atendido, ele foi realmente atendido, mas no hospital, que de primeiro tinha um cardiologista, que ele acompanhava todas as pessoas que passavam por esse procedimento e já indicava para o SAMU para que viesse para buscar, entendeu? Então, o meu cunhado, ele chegou às 2 horas da tarde, nós saímos do SAMU, com o SAMU ia dar 5h30, né, esperando que transferisse ele para o 28 de agosto, entendeu? E então, chegando no 28 de agosto, lá fizeram todos os procedimentos e, infelizmente, por esses atendimentos terem atrasado, porque começou a atrasar aqui dentro do nosso do SPA de São Raimundo e o meu cunhado veio a falecer. Também eu peço, né, para as autoridades que tenham um olhar mais para as pessoas mais idosas, porque elas estão morrendo. No dia que o meu cunhado morreu, morreram 7 idosas lá dentro. O atendimento, eles não têm respeito, entendeu? Eu acho que tem que existir, porque o Estatuto do Idoso, ele ampara, entendeu? Eu acho justamente, e não houve isso, entendeu? Então, é justamente isso que eu tenho para falar. Este aposentado é morador há 55 anos do bairro São Raimundo. Para ele, o atendimento dispensado aos moradores da região poderia ser melhor. Eu sou cardíaco há 22 anos, eu ando com remédio no bolso. Certo. Tomo remédio diariamente. Eu sofri 2 infartos. Com esse, ia passando pelo terceiro. Mas Jesus me livrou. Como é que foi?
livrou. Aí eu fui por 28, eu me botaram na ambulância com outra senhora e eu fui por 28, né? Passei o dia lá tomando soro sentado, sem poder deitar, porque os 28 eu não tinha sido reformado ainda. O Braga que reformou. Aí eu passei o dia sentado, sem deitar, sem comer, não deixava comprar uma merenda lá fora, nem um suco, nem nada, aí nem dava. E aqui no SPA as pessoas se enganaram com o medicamento quando o senhor sofreu esse problema? Só pode ter sido alguma coisa, porque eu desmaiei com 5 minutos que eu estava tomando inalação. Com certeza colocaram um medicamento que eu não podia tomar. Em nossos estúdios, nós recebemos hoje a presença do Dr. Carlos Alberto, que é defensor público do Núcleo de Tutelas Coletivas. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Carlos Alberto. Obrigado. E eu também fui à Zona Oeste ouvir os moradores sobre o atendimento oferecido pelo SPA São Raimundo. Confira a voz que vem das ruas. Dr. Carlos Alberto, vamos conferir. Para que o SPA do São Raimundo funcione ainda melhor? É o que estava funcionando antes, né? Todo o cuidado, a atenção do pessoal aí em relação ao que está faltando, né? Que tiraram muitas coisas, né? Em relação ao raio-x, essas coisas. Outros exames que estavam sendo feitos aí que não são feitos mais. Aí as pessoas sendo encaminhadas para outros hospitais mais longe, né? Por exemplo, o João Lúcio, 28 de agosto, até para Platão Araújo, daqueles encaminham, né? Para as pessoas serem atendidas para lá. Então, para você, esse SPA precisa do que para melhorar? Precisa mais a atenção e os exames, né? Em relação à atenção, porque não está acontecendo mais aquela situação, mas não está 100%, né? Está faltando muito recurso em relação a isso, para que venha melhorar e ter mais atendimento às pessoas. E você, como taxista, você tem recebido muitas pessoas reclamando da questão da falta de medicamentos? Com certeza, exatamente. São as mais atenção em relação a isso, mais ainda, porque sempre falta e então não tem. Quando as pessoas chegam aí rapidamente, aí já mandam ir para outro lugar, porque não tem, falta de medicamento, porque o que tem só que é necessário paracetamol, né, que toma, de pirona, só isso. Acho que em questão de atendimento não precisa mudar muito não, acho que só precisa ter mais medicamento, né, que a gente vai lá, nunca tem nada, só... E às vezes não tem nem de pirona, né, então acho que questão disso, assim, falta melhorar muita coisa. Depois que mudaram a administração do SPA, né, ficou meio que jogado, né, o SPA. Eu basicamente nem vou lá, prefiro tomar medicamento em casa, né. Você ir lá, você já sai com dor, chega lá, ficar um monte de horas esperando, não tem nem remédio pra mim. Porque a gente paga muito imposto. Sabe que chega no final do mês, a gente descontando um absurdo de INSS, FGTS e os cacete, né? E daí você chega aí numa coisa dessa, que é um ambiente público, mas que sai do teu bolso, né? E chega lá, não tem, né? Aí você tem que voltar para casa com dor ainda, né? Então, para mim, isso é péssimo. Dr. Carlos Alberto, antes da sua participação, eu queria dizer o seguinte, que a produção do programa A Voz do Povo buscou um posicionamento da Secretaria de Estado da Saúde, mas até agora não tivemos resposta em relação a esta matéria exibida sobre SPA do São Raimundo. E agora, Dr. Carlos Alberto, defensor público, o que o senhor tem a dizer do que o senhor acabou de ver? Bom, o problema de saúde pública no estado do Amazonas é um problema muito complicado. Não é de agora que o Amazonas, muito menos o Brasil, vem sofrendo com isso. Uma crise no sistema de saúde já vem sendo anunciado já desde o final de 2015 e vem se agravando durante todo o ano de 2016. O que vem sendo colocado com relação à situação é uma ausência de recursos financeiros, de uma maneira geral. E essas ausências de recursos financeiros têm causado problemas. Só que isso é meio incongruente com a realidade declarada pelo próprio Estado do Amazonas. No Estado do Amazonas se declara que se faz uma maior quantidade de investimento na saúde do que qualquer outro estado. Mas o paralelo para isso você vê numa política de má administração. Isso não acontece de agora, isso não é deste governo de agora, isso já vem se prosseguindo já há bastante tempo. Nós temos aí uma operação do Ministério Público Federal que denuncia a razão pela qual isso existe. A Maus Caminhos existe, a Maus Caminhos tem um procedimento em andamento e denuncia que nós temos recursos do Estado do Amazonas sendo drenados para outras finalidades escusas. E não, daí falta medicamento, falta remédio, falta profissional. Nós temos agora, nesse exato momento, profissionais acampados na frente da Suzano, esperando com que a Suzano os nomeie para um concurso público que foi planejado em 2014 e até agora não aconteceu. Então,
A razão dessas reclamações, a razão desse problema deste SPA, bem como de diversos outros, é uma só. O Estado não tem planejamento nenhum para tratamento da saúde. A bem da verdade, o Estado não tem planejamento para tratamento da segurança pública, da educação, da saúde. Nós, Defensoria, por acaso, não querendo puxar a brasa para a nossa sardinha, nós temos um problema muito sério para poder exercer nossas atividades. O que eu consigo observar nessa situação, porque nós também temos análise sobre isso, nós fazemos também inspeção sobre isso. Meu colega Arlindo, que teve ontem aqui, com certeza explicou essa situação. O problema todo é que o Estado não faz um investimento mínimo em pessoal, em equipamento e medicamentos. Então, o profissional que fica lá na ponta, ele fica tendo que fazer das tripas ao coração. Muito obrigado, doutor Carlos Alberto Almeida, por sua participação. O programa A Voz do Povo vai a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o programa A Voz do Povo. E eu convido o doutor Carlos Alberto Almeida e, é claro, o público de casa, para continuarmos a ouvir a voz que vem das ruas no quadro O Povo Fala. Doutor Carlos Alberto, vamos conferir. Para mim, tá faltando tudo no SPA de São Raimundo. Tá no zero. Porque a nossa saúde, né, é importante. Quando nós chegamos a procurar, eu mesmo, quando eu chego a procurar o SPA, é porque a coisa não tá fácil. E essa semana mesmo eu procurei o atendimento, a gente fica na fila para esperar. Quando toma remédio, quando o médico atende, ele atende, a gente não olha no rosto da gente. Ele está atendendo a gente, está atendendo o celular no mesmo tempo, ou passando mensagem. E aí, pode passar remédio errado, como já tem acontecido. Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Eu tomei 3 injeções, eu não sei nem para que foi a injeção que eu tomei. Eu tomei, fiquei dopada, acordei com a dor, que é problema, não sei se é coluna ou é rim. Aí, então, está deixando a desejar nosso SPA. Quais são as principais reclamações das pessoas, assim, tanto da senhora como das pessoas que utilizam o SPA do São Raimundo? É sobre a medicação, sobre o médico, porque o médico ele não atende mais como é para atender. Às vezes ele sai e deixa o paciente lá, como o caso mais grave, é acidente, é pessoas com hipertensão, porque eu sou hipertensa, eu vi uma senhora lá quase desmanhando no corredor lá do SPA, sem ser atendida. Então, são os primeiros socorros, são isso. E quando a pessoa chega a procurar, como eu estou dizendo, a pessoa não tem carro, não tem moto, mora próximo do SPA, procura o SPA, porque nós não temos dinheiro para ir lá no 28, que é mais longe. Então, eu creio que o mais grave é isso, é hipertensão, é acidente, agora essa virose que tem dado, às vezes uma injeção mal dada que eles dão na gente, já fica, a vez de melhorar, piora. Porque, como eu estou dizendo, eu tomei 3 injeções segunda-feira, o médico nem olhou no meu rosto, não olhou. Só perguntou o que eu tinha e passou rapidinho o remédio, depois atendeu o outro. Aí teve pessoas que foram embora, pegaram o papel e foram embora para casa. Porque não estava sendo atendido. É o nosso governo, porque não tem uma fiscalização. Porque se tivesse uma fiscalização, assim, pelo menos uma vez por mês, a pessoa indo ver lá. Porque se alguém fosse como vocês, numa hora dessa, tinha como a gente denunciar lá mesmo. E eu creio que é até a solução de uma melhora, porque eles estão ganhando para isso. Eles estudaram para isso. Então, eles têm que fazer o papel deles, o trabalho deles. Se eles ainda estão lá, porque eles estão ganhando. Porque de graça eles não vão ficar. E a gente não brinca com a vida de ninguém, porque é nossas vidas. E a gente recorre porque a gente precisa, né? Bom, em questão de atendimento, eu acho bom. Mas tem, às vezes, falta médico que não quer atender só do jeito que ele quer. Falta de ética, né? Ética, como é que se diz? Trabalhista, né? No caso lá. Eu acho que precisa de mais médicos lá. Às vezes a gente com atendimento com urgência, né? Às vezes uma pessoa baleada não tem lá, no caso, né? Um pronto-socorro, no caso. É urgência e emergência que tem que melhorar. A principal reclamação dos usuários do serviço de pronto atendimento do São Raimundo são a demora no atendimento e a falta de medicamentos. Meike Farias, do quadro Povo Fala, para o programa A Voz do Povo. Doutor Carlos Almeida, qual é o papel da Defensoria Pública como instrumento para a população nesse caso?
Bom, a Defensoria Pública é uma instituição que nasceu com a Constituição de 88. Ela já existia antes, mal estruturada antes de 88, mas com 88 surge a Defensoria com o papel de tutelar o interesse do vulnerável, traduzindo, ajudar aquela pessoa que não tem condições de se defender. E a Defensoria Pública tem feito isso em diversas áreas, tanto na área criminal, quanto na área de família, ou na área civil e especificamente na saúde. A Defensoria, com relação a essas demandas de saúde, possui um núcleo específico, que é a Defensoria especializada no tratamento da saúde. O titular é o nosso amigo Arlindo Gonçalves e essa unidade fica na rua 24 de maio, número 321, Centro. A Defensoria Pública atua tanto de forma individual, e ele faz isso magistralmente, quanto de forma coletiva. E fazemos não só o Arlindo, que trabalha com isso, nós da Tutelas Coletivas e o meu amigo Roger dos Direitos Humanos. Então a Defensoria Pública tem o dever de receber essas reclamações. A reclamação da primeira colega sobre mau atendimento e deficiências com relação a esse atendimento deve ser procurada. Então nós convidamos a todas as pessoas que são, não só do bairro de São Raimundo, mas de todos os bairros de Manaus, para que possam procurar a Defensoria Pública e levar essas reclamações. O bairro do São Raimundo em específico eu tenho um grande carinho porque foi onde meu pai se criou, a infância do meu pai foi lá. E com relação às demais reclamações colocadas, é bom fazer algumas observações importantes. É bom observar as pessoas reclamando sobre a questão de hipertensão. A hipertensão é um problema severíssimo, que deve ser tratado pela rede básica. Então, a rede básica é municipal. E as pessoas precisam compreender que não é só o Estado do Amazonas que atua nisso. O município atua, Estado e a União. Respectivamente, baixa, média e alta complexidade. O não tratamento da pressão alta ou, juntamente com a diabetes, causa um problema severo, que é a doença renal crônica, que o Estado do Amazonas tem falência no atendimento. Doutor Carlos Almeida, então, como o senhor, como uma pessoa que é um operador do direito, que tem uma atribuição justamente de defender a cidadania, nesse caso, doutor, como que o senhor se sente ao ver esse tipo de depoimentos? O sentimento é basicamente a impotência. A impotência, nós temos instrumentos para poder atuar com relação a esse tipo de violações. Eu observo sempre o lado coletivo, ou seja, a ausência de planejamento e mau investimento de recursos públicos. Isso a gente constata plenamente. Só que os instrumentos judiciais, eles acabam redundando num sonoro nada. Porque o processo judicial é lento, o processo judicial é burocrático, nós acompanhamos isso, por exemplo, com o processo eleitoral. Ele é lento e burocrático e a Fazenda Pública, o Estado como um todo, tem fortíssimos instrumentos de combate nas ações. Nossos amigos do Ministério Público possuem uma contundente atuação na área da saúde e diversas ações civis públicas tratando sobre diversos tipos de atuações, mas nós não conseguimos o resultado efetivo. O que nós estamos tentando com relação à situação é buscar instrumentos mais contundentes com relação à situação. A Defensoria e bem o Ministério Público já começam a pensar outros mecanismos. Quem sabe a judicialização de ações criminais e a improbidade administrativa, que já tem acontecido, tem sido um resultado mais efetivo. O que dá é, na verdade, um sentimento de grande revolta, não só da Defensoria, todas as pessoas, mas a nós cabe agir. Quero agradecer aqui de público a presença do nosso convidado, Dr. Carlos Alberto Almeida. Muito obrigado, o senhor que é titular da vara especializada, no caso a Defensoria especializada de questões coletivas, tutelas coletivas. Exato. Muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, o convite está feito. Gente, o nosso programa vai a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação para você. Todas as sextas-feiras, nós apresentamos o quadro Fala Jovem, que abre espaço para que sejam discutidas questões do universo da juventude. Hoje, vamos finalizar o tema sobre relação com os pais. Mas antes, eu quero agradecer a participação de todos os jovens e também do psicólogo Isaac Oliveira. Vamos assistir? Gente, continuando o tema que foi muito bom na semana passada, o tema de hoje do Fala Jovem é relacionamento com os pais. Vamos embora. Para você. Minha relação com meus pais foi uma relação um pouco complicada. Devido à minha rotina, ficou bem difícil eu ter um tempo para meus pais e para minha família. Da faculdade ia para o estágio, chegava à tarde em casa e não dava tempo de ver bem meus pais. E uma das coisas que eu vim percebendo é que a geração de hoje ela é muito diferente da geração de antes, porque justamente vem se perdendo aquela questão de proximidade com os pais e devido a redes sociais, a influências de amigos,
isso vem se perdendo devido a influências e outros fatores externos, né, que eu acho que é um grande caso dos jovens hoje em dia, né, de ter esse relacionamento com os pais, de ter essa proximidade com os pais, né, e isso vem se perdendo, né, pelo que eu vim percebendo, isso vem se perdendo bastante. Talvez a gente esteja diante de vários jovens assistindo, mas também pais também, né? Claro. Com certeza. E assim, a minha mãe particularmente, ela sempre fala para as amigas, para os amigos o seguinte: eu quero ser amiga do meu filho. Eu quero ser amigo dos meus filhos. Porque assim, eles vão ser confidentes, vão ser meus confidentes, vão ser pessoas muito mais próximas do que se fossem apenas tratados como filhos. É o que a Carol levantou, né? Exatamente. Sim. Então, é o que eu tenho, já te interrompendo, é o que eu tenho buscado. Apesar de ter apenas 3 anos, a minha filha especificamente, eu imagino que um dia eu vou faltar, seja daqui a 30, 60 anos, eu espero que eu viva muito. Mas eu quero que ela tenha aprendido, no momento que eu tive convivência com ela, sobre as questões morais que eu posso passar, os meus exemplos e principalmente o que eu posso oferecer para ela, amor. Que é a maneira que eu a acolho, que eu a recebo, que eu sorrio para ela, que transforma a nossa relação em estreita os nossos laços, né? Ela é filha de pais separados, então o que ela tem de exemplo de mim, eu tenho que dar o melhor, tanto profissionalmente, como mãe, como irmã, como filha, como amiga, como o que for. Porque, infelizmente, ela vai ter 2 versões de família, 2 versões de vida. E o que eu possa ser a melhor para ela. Não que o pai não seja, mas que ele possa também ser uma pessoa melhor. Uma coisa muito interessante, hoje, né, vivemos uma época onde é muito comum a questão de uma nova configuração familiar, diferente dos anos 80, dos anos 90. Nos anos 2000, a gente já está chegando a 2020, então existe a configuração, geralmente, de pais que tiveram seus filhos, mas que cada um constituiu a sua família. Então, é uma nova configuração familiar. Queria te ouvir, Isaac, sobre isso. Você trouxe agora brilhantemente a família sistêmica. Hoje a família sistêmica, ela está constituída de várias formas. Eu escuto no consultório demandas de mães e pais separados totalmente mais equilibradas. Antigamente a gente encontrava essas demandas no consultório de pais em conflitos, de pais apontando erros um do outro e causava muito danos nesses filhos que cresceram. Traumas, sem dúvida nenhuma. É por isso que chega ao alcoolismo, às drogas. Então a origem muitas das vezes de comportamento inadequado na juventude, no fator adulto, no sujeito adulto, foi construído lá embaixo, lá com 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade. Tudo começa na infância. A gente começa a escrever como? Como começa o processo de educação formal? Com ABCD. O relacionamento pais e filhos também. Os pais são modelos, as mães são modelos. Se eu não tenho uma referência simbólica que seja, tirando o pai e a mãe, um tio, um avô, eu não tenho referência nenhuma. Eu tenho referência de vida. Aí eu trago à tona uma fala que eu sempre escuto. Entre fazer uma faculdade e morar no exterior, sozinho, vivendo aquela emoção, qual é o melhor? As pessoas sempre vão dizer, morar no exterior, sozinho, vivendo as experiências da vida. Só que, quando eu tenho essa fala, eu tenho essa fala na juventude, porque na juventude eu já construí meus valores, eu já sei aquilo que o meu pai me disse. E quando eu estou nesse relacionamento, em algum momento inconsciente, eu trago à tona o comportamento ou a fala dos meus pais sem perceber. Não é? Sem perceber eu trago isso, né? E quando você percebe, você diz assim, caramba, meu pai era assim, minha mãe era assim, não é? Então não tem para onde correr, não tem o que discutir. A família é essencial, independe se é pai e mãe, se é só mãe, se é só pai, não é? Eu vou colocar outro exemplo da minha própria existência. Eu sou viúvo, a minha esposa faleceu no parto. O que eu busquei fazer? Lógico, aqui eu estou falando de alguém mais técnico. Eu busquei construir no relacionamento com a minha filha já essa informação de morte, coisa que culturalmente, ocidentalmente falando, a gente não consegue lidar. A gente afasta, a gente nega, porque a gente não quer sofrimento pra gente. O medo da morte é existencial. O medo dos pais, como você disse, é existencial. Então, a gente não pode fazer com que essas temáticas se afastem da gente. E outra coisa, independente da morte,
repete, o simbolismo dos fatores morais, dos valores morais, pode ser de qualquer um. Pode ser de um tio, pode ser de um avô. Falando de cultura, os avós aqui, se você pegar agora qualquer pessoa que estiver passando aqui no parque e perguntar quem foi que criou, corre um grande risco de dizer que foi os avós. Porque os avós, na nossa cultura, por incrível que pareça, exercem esse papel simbólico de pais. Olha aqui, eu não falei? Então é isso, amigo. A gente tem que sempre pensar e lembrar que nós temos as nossas referências. E as nossas referências têm que ser colocadas em pedestais que são os nossos pais, independente dos erros que eles venham construir. E para finalizar nosso programa, nesse clima de fim de semana, recebemos agora o cantor Rafael Marques. Seja muito bem-vindo, Rafael. Um prazer em rever você aqui. Opa, e você que é vocalista da Black Mercy. Isso. Só que é um cara especializado em Beatles. Sim. Então a gente pode curtir uma? Pode sim. Vamos lá então. Que maravilha. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I'll always be true. And while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. Agendas de show de Rafael, manda. Opa, na verdade hoje eu vou fazer um especial Oasis lá no Red Dog. Nossa, o Oasis é muito bom. O Oasis é bom demais. E vou fazer dia 15 no Black Pub, Beatles. O Red Dog fica localizado onde? No Vieira Alves. Do outro lado do 092, acho que é isso. Lá no Vieira Alves. E o Black Pub também fica no Vieira Alves. Dá para sonhar aí com a composição própria em relação ao próprio CD? Como é que é? Opa, então eu tenho um CD lançado em 2014, tenho composições próprias. Na verdade eu estava morando em São Paulo. Ótimo. Passei 2 anos lá e agora voltei, estou com 5 meses aqui e estou voltando aí ativo aqui em Manaus. Então, por favor, Rafael, uma música de sua autoria nesse momento no programa A Voz do Povo. Beleza? Diz pra mim que um dia ainda me quer, que teu coração não vai me esquecer. Motivos eu vou ter pra acreditar que palavras não vêm em vão. Preciso ver pra enxergar a porta aberta, nada vai mudar. Espera pra ver o amanhã chegar. Meus dias são assim, parecem não ter um fim. Por favor, então, quem quiser contratar o Rafael Marques, o que tem que fazer? Manda o número. Opa, então, eu ainda tô com o número de São Paulo, então Okay. é 011 9199 6967. Repetindo, por favor. É 011 9199 6967 e daqui de Manaus para ligação 8119 7100. Colocando o 9 na frente, gente, por favor, repete, Isso. Rafa. 8119 7100 daqui de Manaus. Boa sorte. Então, pra gente finalizar nosso programa em alto estilo, por favor, Opa, os Beatles. Vamos lá. Né? Oh yeah, I tell you something I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Oh please, say to me, you let me be your man. And please, say to me, you let me hold your hand, you let me hold your hand, I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside, in such a feeling that my love, I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you
think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. 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 Gente, que maravilha! Parabéns, Rafael Marques, Obrigado. pela excelente participação no nosso programa. E o programa A Voz do Povo fica por aqui, agradecendo e muito a sua audiência nesse clima de fim de semana. Então, até segunda, se Deus quiser, a partir das 11h30 da manhã, aqui pela TV Diário, Record News Manaus. Tchau, pessoal. Até segunda. Rafael, mais uma. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be living like a log. But when I get to you, I'm for the feeling to do, you make me feel